Boa tarde para quem está chegando. Hoje a gente vai falar sobre a terceira ferida emocional da infância. E dessa vez a gente chegou na humilhação. Então, para quem está chegando agora, eu li esse livro tem mais de um ano já, uns 2 eu acho, talvez. Bugou minha cabeça em 48 milhões de níveis diferentes. E a autora é Alice Bourbeau, uma ensaísta francesa. E ela traz que a gente tem essas 5 feridas. Ela dá uma passada de pano falando que talvez a gente não tenha todas, mas a gente tem sim. E ela traz que essas feridas elas são ativadas na nossa infância. E que esse processo é um processo que a gente vem já pré-programado para fazer. Esquisito talvez falar isso, mas é como se fosse um acordo já dentro da espiritualidade que ele traz os aspectos que a gente precisa trabalhar. As pessoas que convivem com a gente no início da nossa infância e até no período gestacional ativam esses gatilhos dessas feridas emocionais aqui para trabalhar aspectos importantes e significativos na nossa vida. Elas não são coisas mais maravilhosas e fáceis de olhar e de vivenciar, mas são coisas importantes, processos importantes que elas despertam a gente, para a gente trabalhar. Desenvolvimento pessoal do modo geral, evolução espiritual e várias outras coisas nessa linha. Então, a gente já falou sobre a injustiça, que tem correlação com o feminino e com a mãe para as mulheres. Na verdade, a injustiça tem correlação com um genitor e com as pessoas do mesmo sexo que você, mesmo gênero que você. A traição que a gente falou ontem tem correlação com as pessoas do gênero oposto ao seu. E hoje a gente chegou então na humilhação. A humilhação, ela tem uma coisa mais delicada ainda, porque ela trabalha os 2 gêneros. Ela trabalha pai e mãe. Ela trabalha todas as pessoas. E por quê? A humilhação, ela tem muito uma coisa, um gatilho. Difícil essa parte, Brasil. Falar tudo sobre esse negócio, na verdade, é muito delicado, eu acho. A humilhação, ela tem uma coisa do querer controlar a pessoa, de meio que de ridicularizar ela, digamos assim, sabe? De podar a liberdade, de podar a pessoa de ser quem ela é. Então, olha só como é interessante. Os gatilhos, especialmente no início da infância, ele vai sendo ativado assim. Você escuta, fica gravado aí na sua cabeça de alguma maneira, na sua mente, no seu inconsciente, às vezes nem tão inconsciente assim. Pra que fazer desse jeito? Que porco que você é? Presta atenção, já te falei mais de 1000 vezes, não é assim. Então, as pessoas que vão trazendo informações, que vão te dando repertório para você viver no início da sua infância, para você aprender como é que você precisa fazer as coisas. Às vezes, não sei por que eu estou usando às vezes, você vai entender que não é bem às vezes, mas ok. Vou manter isso aqui, né, para ser cordial. Às vezes essas pessoas elas não têm recursos internos também. Ela não tem inteligência emocional de entender que uma criança está numa fase de aprendizagem e ela tem um tempo dela para aprender tudo aquilo. Eu falo que criança é papel em branco, né? Então, conseguir ter um jogo de cintura, a paciência, a didática, todo o movimento, na verdade, que precisa ter para ela conseguir passar a informação que precisa passar, na verdade, para essa criança, requer muito. Então, quando a gente vai percebendo essa ferida da humilhação com a gente, é muito esperado que a gente vai remeter lá aos nossos pais o quanto de coisa a gente escutou desses gatilhos, dessas falas de repreensão, e a gente vai querer castigar eles, praguejar e falar esse monte de coisa aí, que é esperado também que a gente faça isso, que passe por isso. Mas ao mesmo tempo a gente também tem que entender que eles também passaram por isso. E que se você já é pai ou mãe, provavelmente você também já fez isso. E se você não fez isso com os seus filhos, provavelmente você fez isso com as outras pessoas ao seu redor. Lembra que eu falei que a gente ativa, que as pessoas, aliás, ativam isso lá no início da nossa infância, mas ela também, as outras pessoas do mesmo gênero, e no caso da humilhação são todas as pessoas, porque é tanto do masculino quanto do feminino a ativação. Todas as outras pessoas podem retroalimentar
essa ferida em você. Então você fala assim, mas eu sofri isso, mas eu não tenho filho, então eu não passei isso pra ninguém. Foi. Você é um ser humano e você traz isso no seu dia a dia, na sua rotina, com as suas coisas, você também pode ativar isso nas pessoas. Respira fundo aí, que esse treco é louco e é esquisito assim mesmo. Difícil de lidar, de observar. Por isso que eu deixei até nos stories e vou repetir aqui pra vocês. Eu desafio você a assistir qualquer trecho, na verdade, dessa live, desse conjunto de todos os dias que eu vou entrar ao vivo aqui com vocês e a carapuça não servir em alguma coisa, se você não tiver um insight, uma percepção. É impossível, todas as vezes que eu mexo nesse livro eu tenho insights novos, eu tenho percepções novas. E isso tudo vai colaborando, na verdade, para o seu desenvolvimento, para o seu processo de entendimento quem você é, para além dessas suas dores e nesse processo todo, na verdade, aí também, né? Então é legal que você, apesar de ser difícil, que você tente buscar esse movimento aí para você, tá? Todas as feridas, então, elas têm esse quê de ser desafiadora, digamos assim. E aí a gente vai achando maneiras de lidar com ela, que a gente vai chamar isso de máscara social. Então, a da ferida da injustiça, que a gente viu já, a máscara que vai trazer o movimento da gente sobreviver a essa injustiça é a rigidez. A máscara para a gente sobreviver à traição, digamos assim, para a gente lidar com a traição, é o controle. E para a ferida emocional que a gente está falando hoje, da humilhação, a máscara social, o jeito que a gente lida com ele, né, com essa dor, digamos assim, é o masoquista. E eu já vejo a cara de vocês bugando com esse termo, né, com essa palavra. Mas por quê? Olha só como é interessante a gente entender o movimento do porquê que aquilo acontece, né? Por que esse termo especificamente? O masoquista, para esse contexto especificamente, é uma pessoa que ela prefere estar num ambiente, num lugar, num relacionamento, numa situação, seja qual for, que ela prefere, inconscientemente, obviamente, ela prefere ser humilhada do que ser traída ou injustiçada. Ou com as outras feridas que a gente vai ver ainda, ou ela prefere estar nesse lugar torturante, de certa forma, e humilhante para estar ali do que ser abandonado ou ser rejeitado. A ferida da humilhação é um trem que socorro. É muito delicado. Então, olha só como é difícil a gente fazer essa percepção interna de perceber que está num lugar que é tóxico, numa situação que é ruim, numa relação que ela é delicada e ela é pesada, mas eu ainda prefiro manter isso do que não ter. Do que ativar abandono e rejeição, que são as outras coisas que a gente vai ver na quinta e na sexta. É mega pesado esse lugar da humilhação. Mas entende o porquê dessa palavra especificamente? É um lugar ruim. Eu estou sendo reduzido, eu estou sendo menosprezado, eu estou sendo humilhado, mas eu estou ali. Uma palavra-chave aqui é o bendito do pertencimento. Eu ainda prefiro estar aqui, porque eu estou aqui, sendo ancorada de certa forma por algum lugar, do que não ter nada. Socorro. Sempre muito delicado e muito pesado esse lugar. E aí da importância, já pensando nos antídotos disso, da gente conseguir entender e conseguir olhar um pouquinho mais para dentro da gente e de saber que a gente não precisa disso. O que é que será que falta aí dentro que você precisa sempre estar perto de alguém ou perto de uma situação? Entende? Por que eu não consigo abrir mão, na verdade, desse negócio que me faz mal? Por que eu quero pertencer a algo que me faz mal, que me humilha, que me reduz, que me menospreza? O que é que está faltando aí dentro? E aí, bonitos, a gente vai ver, como eu sempre tenho mostrado para vocês, uma parte importante que é o corpo físico. Olha só que alegria. O corpo físico da pessoa, quando está com essa ferida ativa, é um corpo maior. É aí, inclusive, que a gente vai ver as compulsões alimentares também, né? Para a nossa alegria. Essa coisa de tentar preencher buracos internos. Ai, socorro. Justamente porque existe essa sensação da falta, por isso que fica sustentando esse lugar ruim,
porque eu quero pertencer, porque eu quero ficar ali. Só que aquilo não preenche de fato, porque aquilo não traz quentinho no peito. É uma falsa sensação de pertencimento. Até isso é fake news, né, Brasil? Socorro. Então é para tentar, na verdade, preencher alguma coisa que não é com aquela ferramenta. Não é pertencendo a esse lugar. Mas é gatilhos inconscientes que a gente não consegue ainda. Chama dor, né, gente? A gente não consegue, às vezes, perceber especificamente isso. E a gente só respira fundo para tentar lidar com o rolê. E aí a gente vai achando outros recursos internos, né, para isso. Vou ler para vocês ainda mais alguns aspectos que são importantes do padrão de comportamento. Geralmente a pessoa sente muita vergonha de si mesma. Ela não consegue se valorizar, né? Ela não consegue enxergar as coisas dentro dela. Geralmente são pessoas lentas, porque a agilidade precisa de um processo de autoconfiança, de certa forma. E as pessoas, geralmente, quando elas estão com essa ferida da humilhação muito ativa, elas não conseguem esse lugar de autoconfiança, né? É um outro padrão. Ela conhece bem as suas necessidades, porque ela é uma pessoa mais lenta, ela consegue fazer a percepção, só que ela não consegue fazer as coisas por si, porque ela precisa da aprovação do outro. Ela precisa estar nesse lugar do outro estar trazendo para ela a informação. Lembra do gatilho que eu falei, que é aquela repressão da infância? Faz direito, presta atenção, eu já falei. Então, se ela está fazendo sozinha, ela fica muito inconsciente, porque está gravado lá para trás. Será que eu estou fazendo certo? Será que é assim mesmo? Espera sempre a aprovação de alguém. Então, por mais que ela saiba o que ela quer, ela fica esperando alguém falar. Porque se ela fizer sozinha, é capaz ela escutar o quê? Que burra, presta atenção, entende? Tá lá gravado, em algum lugar, sabe? Então, é interessante que a gente possa trabalhar esse processo de autoconfiança, de saber por onde que a gente está caminhando. E errando, tentativa e acerto, é esse processo mesmo. Ela se controla muito porque ela tem muita vergonha. Porque imagina, né, gente? Esse processo de receber os dedos na cara e aquela voz alta. Eu sempre faço um negócio de cima para baixo, porque é sempre alguém maior ou que está se sentindo maior que você, de certa forma. Se você é criança, quase todo mundo é maior do que você, que fica fazendo esse processo de repressão em cima, né? Então, geralmente quem está com essa ferida da humilhação ativa são pessoas muito tímidas e muito vergonhosas. Ou que tem isso de uma forma significativa, né? Manifesta isso de alguma maneira. Geralmente são pessoas que se sentem sujas, porque tem muito essa coisa do seu porco, presta atenção, já te falei, não é assim, você tomou banho errado, você derrubou comida, sabe? Todos esses gatilhos lá no início, porque você está aprendendo tudo isso. Então é todo o processo, como eu falei, da falta de paciência, da falta do entendimento que vai trazendo esses gatilhos, até que você vai trabalhando isso dentro de você. A pessoa também se julga sem coração e ela sempre se julga menor do que os outros. Ela também tem uma conexão muito significativa com a ferida do abandono, como eu falei, com a máscara do dependente. Ela sempre dá um jeito dela de não ser livre, dela sempre estar amarrada com alguém, por causa dessa bendita necessidade de pertencimento, né? Geralmente são pessoas muito sensíveis, ela tem medo de se exceder, então ela fica muito guarda, porque se ela explodir, ela soltar, imagina, né? O tanto de coisa que não tem guardada aí dentro. Então é uma pessoa que ela tenta se controlar demais, porque ela sabe de alguma maneira, em alguma camada dela, que se ela explodir, ela vai levar meio mundo junto com ela, porque ela fica guardando o tempo todo as coisas dela, né? Mas geralmente são pessoas maternais. Ela se castiga muito, porque essa coisa da humilhação tem essa coisa de ser uma coisa punitiva, de certa forma, então ela mesma faz com ela isso já. Olha que coisa alegre, né? Feliz. Ela sempre se sente indigna das coisas, ela geralmente sente nojo de muita coisa também. No âmbito sexual, ela também tem vergonha, então são pessoas que já têm uma redução automática da libido, ela não consegue se soltar, se permitir sentir prazer, tanto sexual quanto qualquer outra coisa na vida, na verdade, né? Ela não escuta, inclusive, as suas necessidades sexuais. Geralmente são pessoas que nem entendem o que é isso. Como assim necessidade sexual? Eu tenho isso, eu posso ter isso? É permitido ter isso? É um negócio doido, gente. E ela sempre tenta fazer sempre não, né? Mas é um gatilho significativo, como eu falei, fazer a compensação ou ter recompensas com comida.
Quem nunca quis comer um chocolatinho num dia que tava meio, né, cheio de perrengue? Ou hoje eu trabalhei muito, eu mereço pizza na janta. Ai, socorro. Quem nunca? Eu já tenho plateia aqui, gente. Quem nunca teve esse lugar, esse gatilho? E provavelmente essa vontade que tem aí dentro de você é um sistema de compensação. Por que que você precisou trabalhar muito desse jeito? Né? O que é que te leva a isso? Realmente tem tantos boletos para pagar? Por que que você não conseguiu se equilibrar e trabalhar melhor essa sua agenda? Só alegria, né? Ai, socorro! Então, hoje a gente está falando sobre a ferida da humilhação. A máscara social da ferida da humilhação é masoquista, essa pessoa que se tortura de certa forma, se agarra em lugares, em relações e situações para não se sentir abandonado e rejeitado. E para mim, o antídoto para a gente começar a trabalhar a ferida da humilhação é você conseguir perceber as suas coisas, as suas características. É você ir trabalhando aos poucos as suas capacidades internas. E aí, muita respiração funda, né, para poder escutar isso, é bancar esse lugar. Porque a partir do momento que eu conheço as minhas habilidades e eu sei as coisas que eu tenho capacidade, eu não preciso ficar me torturando nesses outros lugares. Entende? Então, eu sei que eu tenho capacidade para fazer X coisa. Eu percebo isso. Às vezes, eu vou falar de mim agora, às vezes eu fico com dificuldade de perceber, principalmente com fase de transição, coisas específicas, mas eu escuto os meus amigos falando. E você percebeu que você fez tal coisa? Nossa, você é boa nisso. Aí rola um pouco de vergonha, que chama ferida da humilhação, vergonha tá incluído no pacote. Mas depois você vai fazer essa percepção em você. Nossa, realmente eu tenho essa característica, realmente eu tenho uma habilidade que é essa mesmo. E aí eu vou tomando posse disso. Isso vai tornando um antídoto para essa ferida da humilhação. Óbvio que são camadas e camadas, cada vez você vai conseguindo fazer em coisas diferentes. Para que você realmente se sinta aberto e empoderado dessa sua característica e você não precisa mais ficar pertencendo a lugares que não te cabem mais, que te humilhem, que te reduzem, que despertam as suas compulsões, que te incomoda, que não permite ser você, na verdade. Que você fica só nesse lugar de redução. Aí também não rola, né, Brasil? É importante que a gente possa ir buscar esse lugar, tá? Então, pra gente fechar, queria lembrar que uma vez por mês, e nesse mês especificamente é neste sábado agora, no dia 11, a gente vai ter um encontro presencial pra gente trabalhar essas feridas. Então, eu trouxe pra vocês uma das feridas, a máscara social, como é que a gente percebe vivenciando essa ferida, o antídoto pra ela, mas daí fica aqui tudo muito na teoria, né? Então, esse encontro no sábado, às 9 horas da manhã, aqui em Foz do Iguaçu, é um encontro presencial. A gente vai trazer ferramentas práticas para você lidar melhor, não só com essa ferida, na verdade, mas com as 5 feridas. Eu falo que a Liz é muito querida, que ela coloca uma florzinha para cada ferida emocional. Então, se você sente esse chamado, se você quer vir aqui trabalhar esse processo de pelo menos mais uma camada da sua cura, da sua infância, dessas feridas da sua infância, fica aqui meu convite, no dia 11 de maio, às 9 horas da manhã. E amanhã, meio-dia, eu vou vir falar com vocês sobre abandono, tá bom? Aguardo vocês. Lembrando que a gente consegue fazer inscrição só até sexta-feira para esse encontro presencial. Se você não consegue estar no dia 11 agora, para o mês de junho também tem encontro. É sempre uma vez por mês esse encontro para a gente trazer as ferramentas práticas para trabalhar essas feridas emocionais, ok? Até amanhã e aguardo vocês. Tchau, tchau.